Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. E vamos fazer uma leitura desde o verso 11. Lucas 19, verso 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Ou o que julga ter, lhe será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez com gratidão e total expectativa, nós colocamos essa Tua palavra lida em Tuas santas mãos, com reconhecimento absoluto de que somente pelo Teu Espírito Santo podemos compreender essas Escrituras. Por isso, Senhor, ajuda-nos, habilita-nos, capacita-nos para falar e para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa ir conosco além da letra e nos ajude a compreender o ensino, a instrução e a advertência do Teu coração nesses dias que antecedem a vinda do Senhor. Assim nós te pedimos, Senhor, sê conosco, toma debaixo do Teu senhorio esse tempo de comunhão e seja aquele que anda no meio de nós, apacentando-nos como ovelhas, pequenas ovelhas do Teu rebanho. Assim nós esperamos toda a capacitação de Ti. No Teu precioso nome oramos. Amém. Meus amados irmãos,
Vamos nos localizar nesse texto que acabamos de ler, para que sejamos ajudados de uma maneira bastante ampla, e não apenas estudando essa parábola em si mesma. Nós tivemos juntos, estudando o capítulo 12 de Lucas, e meditando nesse capítulo, há poucos dias, durante o período de conferência que tivemos. E nós dissemos aos irmãos que aquele capítulo 12 de Lucas, gostaria de já fazer essa correlação imediata com o capítulo 19 que foi lido, ele posiciona os discípulos do Senhor como sendo vasos do testemunho do Senhor. Acho que os irmãos, maioria pelo menos os que estão aqui, vão se lembrar que isso foi dito. E não foi dito ali, há alguns dias atrás, pela primeira vez. Nós já passamos por Lucas capítulo 12 e também por Lucas capítulo 5, que também nesse encontro que tivemos, mais uma vez mencionamos. Como é que o Senhor, sendo Ele mesmo, esse vaso em quem Deus se deleita completamente, este é o meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer, Lucas 3, como Ele sendo aquele que abre o livro de Isaías e declara-se nas palavras de Isaías como sendo o Messias, o Espírito do Senhor está sobre mim. Capítulo 4 de Lucas. Então aquele vaso em quem Deus tem todo o seu prazer, no capítulo 3, diante de quem os céus se rasgam, a voz é ouvida, não há homem como ele, o homem que Deus sempre buscou e até então nunca havia encontrado. Ele é descrito no capítulo 4, então, na sequência, como o Messias, aquele que cumpre Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar e etc. Depois fomos ao capítulo 5, nesses dias que tivemos, e mostramos para os irmãos, e aqui já compartilhamos, aqui nessa Assembleia, aqueles 4 passos para a preparação de vasos para o testemunho do Senhor. Vou só citar quais são para você ir buscando o seu depósito e a sua memória diante do Senhor. A experiência de Pedro naquele barco, prostrando-se diante dos pés do Senhor, dizendo, afasta-te de mim. Então, em primeiro lugar, aquela profunda e nova, podemos dizer, porque Pedro já era um discípulo do Senhor. Então, uma nova e mais profunda convicção de quem ele era, ou convicção de pecado. Como, meus irmãos, nós carecemos disso. E, reforçando, não pecados em termos de atos, simplesmente, que possam ofender o Senhor. Mais que isso, é a raiz do pecado em nosso coração. Aquilo que está dentro de nós e que entristece o Espírito Santo. Então nós carecemos de cada vez mais profundidade de compreensão, de luz a respeito de quem somos diante do Senhor. Né? Depois, naquele capítulo 5, a purificação do leproso acompanha uma profunda convicção de pecado, uma profunda purificação. Se não fosse assim, onde nós estaríamos? Né? Graças ao Senhor por aquele relato tão lindo. Um leproso coberto de lepra da planta dos pés ao alto da cabeça, que foi tocado e purificado pelo Senhor. Eu quero, fica limpo, disse o Senhor a ele. Depois nós vimos o relato do paralítico, no capítulo 5, o Senhor indo além da convicção de pecado, além da purificação, um passo mais, indo para a capacitação. Não é? O que nós teríamos, em que sentido avançaríamos, o que ganharíamos, se nós tivéssemos a convicção de pecado, a purificação e terminasse aí. Mas não fôssemos capacitados. Então nós temos a cura do paralítico, não é? O incapaz tomando o seu leito e andando. E finalmente o chamamento de Levi. Um novo interesse, ou uma nova ambição. Aquele homem cuja ambição era assentar na sua coletoria e ganhar dinheiro, agora ele recebeu um chamado do Senhor. Segue-me. Somente isso. E diz, e ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. E oferece na sua casa um grande banquete, não é? Colocando os seus bens a serviço dos interesses do Senhor. Deixou tudo não significa, agora eu largo minha coletoria, abandono tudo, quem sabe entrego todo o meu dinheiro para os pobres e vou seguir o Senhor andando atrás dele. Não foi assim, não é? Ele
trouxe mais publicanos, colegas seus, para sua casa, deu grande banquete para colocar aqueles publicanos diante de Jesus. Maravilhoso aquele capítulo. Então, assim, o Senhor prepara vasos de testemunho. Isso é só uma recordação. Nós já vimos tudo isso. E por que estamos recordando? Porque exatamente o capítulo 19, ainda vamos tocar rapidamente no 12, ele vai de novo voltar para esse assunto. Uma parábola, assim como temos também uma parábola no capítulo 12, que foi compartilhada há alguns dias atrás, não é isso? Mais uma vez, Lucas 12. E então, o assunto segue. O assunto são vasos para o testemunho do Senhor, começando com o próprio Senhor Jesus, passando pelo capítulo 5, preparando vasos, agora no plural, naquelas 4 etapas que já citamos aqui, no capítulo 5, indo para o capítulo 12, cingidos estejam os vossos corpos e acesas as vossas candeias. Veja aí, candeia só tem um sentido na Bíblia, irmão, é testemunho, é luz, testemunho. Ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, nem debaixo da cama, mas no velador, para que ilumine a todos quanto entram na casa. Testemunho, não é? Então, Lucas 12 é uma parábola do testemunho, parábola do servo vigilante, como é chamada. Já estudamos há poucos dias atrás. E agora vamos a outra parábola. Você está vendo toda essa conexão? Capítulos 3, 4, 5, 12, 19, não é? Parábola das 10 minas, de novo, vasos de testemunho. Uma conexão rápida do capítulo 12 para o 19, já que nós acabamos de meditar no capítulo 12 há alguns dias. Nós dissemos para os irmãos que o grande foco daquela parábola é a responsabilidade, a convocação para assumirem a sua responsabilidade. Os irmãos se lembram? Lucas 12, 42. Pedro interrompe o Senhor, que vem narrando a parábola. Pedro o interrompe e diz assim: Senhor, proferes esta parábola para nós, esse nós são quem? Seus discípulos. Ou para todos? E já comentamos nos dias que tivemos aí, talvez, qual foi o espírito de Pedro quando dizia isso, né? Mas o Senhor responde a pergunta dele com uma outra pergunta, dizendo: quem é, pois, o mordomo, o administrador, o oikonomos, o despenseiro? Quem é o despenseiro fiel e prudente a quem o Senhor, quando vier, confiará os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo, não é? Então, depois do Senhor fazer aquela amorosa consolação, no capítulo 12, sobre ansiedades, sobre que Ele é o Pai, Rei, Pastor, não tem mais o pequenino rebanho, ao Pai agradou dar-vos o seu reino. Depois de fazer essa linda, profunda, doce, amorosa consolação, Ele chama os discípulos para responsabilidade. Então, quando Pedro pergunta: Senhor, é para nós essa parábola, que o Senhor, quando vier, esse nobre que voltou das festas de casamento, quando ele vier e encontrar os seus servos adequados, fiéis, ele então vai cingir-se, vai colocá-los à mesa e vai servi-los. Expressão das mais lindas da graça em toda a Bíblia. É esse versículo de Lucas 12. Imagine o próprio rei, nobre, voltando das bodas, das festas de casamento, colocando seus criados à mesa, cingindo-se com avental de escravo, de servo, e servindo a eles. O próprio senhor, patrão, o chefe, servindo os seus criados. E então, quando Pedro compreende o significado maravilhoso disso, ele faz a pergunta: Senhor, essa parábola é para nós ou é para todos? Veja que pergunta. Uma pergunta bem capciosa, você não acha? Mas aí o Senhor vai responder com outra pergunta, dizendo em outras palavras: sim, Pedro, é para todo aquele que quiser se habilitar. Então ele pergunta: quem é, pois, o despenseiro, mordomo, fiel e prudente? Ele pergunta: a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar sustento a seu tempo? Está vendo? Em outras palavras, ele está dizendo: todos que quiserem habilitar-se. O chamado é para todos
que quiserem responder. Essa nota estamos enfatizando porque ela é muito importante. Ela é a chave para a parábola das 10 minas, que nós vamos estudar. Então vamos manter essas coisas no nosso coração. Ainda uma coisa mais. Se o capítulo 12 faz uma convocação para que assumam as suas responsabilidades, o 19 também o faz. Só que faz de maneiras diferentes. Então aqui também vamos um pouco devagar para compreendermos. Você se lembra da parábola dos talentos de Mateus 25? Lembra-se bem? O Senhor confia 5 talentos para um servo, 2 talentos para um servo e 1 talento para outro servo. Não é assim? Então, ele também espera que eles negociem com seus talentos. Então, o que ganhou 5, negociou e obteve mais 5. O que ganhou 2, negociou e obteve mais 2. E o que ganhou 1, escondeu o seu talento. Então, os irmãos sabem também qual foi o resultado. Mas o importante aqui, guarde isso. O que diferencia a parábola dos talentos da parábola das 10 minas? Se não formos cuidadosos, elas parecerão quase que a mesma coisa. Poderíamos dizer, o Senhor podia ter contado uma parábola só. Porque as duas vão falar de chamamento para responsabilidade. As duas vão dizer que o Senhor confiou algo para os seus servos, certo? Nas duas, dos talentos e das 10 minas. As duas vão dizer que o rei ou o nobre, ele retorna e pede contas, não é assim? Seja nos talentos, ou seja nas 10 minas. E também nas duas o Senhor vai dizer que este aqui foi fiel, então o Senhor iria colocá-lo sobre o muito, e aquele outro ali foi infiel, e nas 10 minas a mesma coisa, não é? Os irmãos estão vendo a imensa semelhança? Mas nessa imensa semelhança, tem uma tremenda diferença. E é sobre ela que nós vamos começar a caminhar hoje, se o Senhor permitir. Continuaremos na quarta-feira seguinte, e talvez ainda na outra, para que possamos calmamente agora, diante do Senhor, confiando nele, procurar irmos até o fim dessa parábola e buscarmos esgotá-la, se possível, na sua beleza e na sua riqueza. Qual é a tremenda diferença? A parábola entre as duas que citamos, Mateus 25, parábola dos talentos, e Lucas 19, parábola das 10 minas. A tremenda diferença é, talentos aponta para dons. Isso é muito importante, os irmãos guardarem. O Senhor confiou talentos, que falam de dons. E dons são para serviço. Agora, a parábola das 10 minas não tem nada a ver com dons. A parábola das 10 minas fala do Senhor confiar responsabilidades. Por isso que você, caminhando aqui nessa tremenda diferença, você vai ver que na dos talentos houve distinção do que foi confiado, certo? 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Não é assim? E na parábola das 10 minas, o que você leu aí? O Senhor confiou 1 mina para cada um dos 10 servos. 10 servos, 10 minas. O que isso significa? Responsabilidades idênticas. Isso é muito importante, irmãos. Então aqui não é uma questão de dons. Quanto a dons, nós nos diferenciamos. A uns o Senhor confere 5, a outros 2, a outros 1, conforme lhe apraz. Ninguém tem controle sobre isso. Isso é administração do Senhor. Não é isso que lemos em Coríntios 12, para recordar os irmãos? É o capítulo sobre dons espirituais, você se lembra? 1 Coríntios 12, não é assim? Então ele vai dizer que o Senhor distribui aqueles dons, e Paulo menciona isso quando ele está falando da diferença das funções no corpo. Então ele vai falar da mão, do pé, do ouvido, do olfato, do olho. Se lembra bem? Ele vai dizer que o Senhor, quando ele coordena isso no corpo, ele coordena como lhe apraz. Não é? Então, no que concerne a dons, é como lhe apraz.
O Senhor concede segundo o que Ele tem em seu coração e a maneira como Ele quer usar aquele filho, aquele servo, aquela serva, naquele serviço. Então Ele vai equipá-lo, porque nenhum de nós poderia servi-lo sem equipamento. Temos que ser equipados com Ele. Qual o equipamento que nós temos? Oratória, eloquência, carisma? O que nós temos? Nós temos nada. Então, essa é a parábola dos talentos. Por isso você vê a diferença, como nós falamos. Mas isso não é a parábola das 10 minas, porque ali não tem a ver com dons concedidos para serviço. Embora sim, tenha uma implicação naquela parábola que tem relação com o serviço. Mas isso não é nem assunto para hoje. Talvez na quarta-feira nós cheguemos lá. E não é a ênfase da parábola. Embora seja um elemento aí importante dela, não é a ênfase. Então, de novo, 10 minas, 10 servos, uma mina para cada servo. Irmãos, isso nos toca muito. Porque, me permitam mais uma vez enfatizar, aqui não está envolvida a questão de dons para servir. Aqui está envolvida a vida de cada um de nós, a nossa responsabilidade diante do Senhor, daquilo que Ele nos tem confiado, para o nosso próprio para o exercício da nossa própria vida espiritual, respondermos ao Senhor. É aí que vamos entrar talvez na próxima sessão, na semana que vem. E também tem uma implicação com o serviço, embora seja de alguma forma mais secundária, mas também está aí. Então essa é a primeira coisa importante. Guardemos, então, que essas minas vão falar de responsabilidade e retribuição. Vamos colocar essas duas coisas juntas e não separá-las. Porque quando você vê esse rei, esse homem nobre, voltando para requerer aquilo que foi confiado a cada um, ele vai tomar contas com eles. Então, responsabilidade é o que exercemos e que então, à frente dela, ou como consequência dela, o Senhor tratará a cada um conforme a sua resposta ou a sua responsabilidade, aquilo que lhe foi confiado. E nesse sentido, foi confiado a todos nós essa responsabilidade, essa capacidade nele de respondermos, de irmos a mais diante do que ele nos tem dado. Então, de novo, responsabilidade e retribuição. Interessante, também não vou entrar em detalhes agora, porque esse é o final da parábola, mas vá anotando essas coisas, reunindo essas ideias, porque elas são todas muito preciosas. Você vai ver aí que nós temos essa parábola. Veja como ela começa. Vamos lá de novo. No verso 12. Certo homem nobre. Primeira figura dessa parábola está aí. É a chave da parábola, é claro, porque se refere ao nosso próprio Senhor. Ele está falando dele. Vamos ver isso aí com muita clareza. Então está aí o homem nobre, primeira figura da parábola. Logo em seguida, veja, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. É um verso precioso, que vamos daqui a pouco estudá-lo. Verso 13, nós temos o próximo, ou os próximos personagens dessa parábola. Quem são? Os doulos, servos, escravos, criados. Então, um homem nobre, 10 criados ou servos. Em seguida, verso 14. Mas os seus concidadãos o odiavam. Não os odiavam. Não odiavam os servos, em primeiro plano. Eles odiavam o homem nobre, porque aqui está no singular. O odiavam. Quem o odiava? Os seus patrícios, os seus concidadãos. Claramente, no contexto mais literal da parábola, sem dúvida, se refere ao povo judeu. O Senhor veio para o que era seu e os seus o odiaram. Os seus não o receberam. Então nós temos em toda essa parábola 3 personagens ou grupos de personagens. Em primeiro lugar, temos o personagem central, o homem nobre, figura do nosso Senhor. Em segundo lugar, nós temos os seus servos, figura de todos aqueles que o servem. Aqui estamos nós, não é? E ele confia a cada um a mesma medida de responsabilidade.
Por isso essa parábola se torna tão diferente da parábola dos talentos. Não há nenhuma diferença de responsabilidade entre nós. O Senhor confia igualmente a cada um. E o terceiro aí, grupo de personagens são os concidadãos, que você viu aí nesse verso 14. São os seus patrícios, como nós falamos, né? E no final, último verso dessa parábola, se os irmãos prestaram atenção, você viu qual foi o destino deles, né? O Senhor diz: quanto àqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Palavra forte, mas mostra muito claramente para nós que o nosso bondoso, amoroso, precioso Senhor, Ele não é um Papai Noel celestial. Ele julgará segundo os atos e conduta e respostas de cada um, inclusive os que o odiaram. Inclusive. Que de modo mais geral, indo além do povo judeu, que literalmente na parábola é o primeiro plano da interpretação, mas indo além deles, é claro, na parousia, outra ênfase aí, que já vamos dar agora mesmo. 3 ou 4 vezes nessa parábola aí você vai encontrar a expressão volta, até que volte, voltou, quando vier, não é? Porque claro que essa parábola se refere à vinda do Senhor Jesus. Mais uma. Assim como a de Lucas 12 também. Ele, quando vier, como é dito lá em Lucas 12, ele vai colocar os seus servos à mesa. Naquele verso diz assim, no verso mais à frente diz, ele confiou a eles, ao mordomo fiel, ele confiará os seus conservos e ele também confiará todos os seus bens. Nós comentamos há poucos dias atrás. Linda expressão, que se refere à capacidade de reger ou de reinar com o Senhor. Então ele confia os conservos e de acordo com a habilidade de alimentar esses conservos, não espancá-los, isso é Lucas 12, se você se lembra, né? Não espancá-los, mas servi-los com aquela medida apropriada de grãos para cada classe de servos, para as crianças, para as mulheres, para os homens, para adultos, para jovens, né? Comentamos tudo isso há poucos dias. Então esse servo fiel, esse mordomo a que ele confiou os conservos, e ele foi hábil, ele foi sábio, ele foi prudente. Ele tratou os seus conservos adequadamente, alimentando-os, cuidando deles. Ele não os espancou, não dominou sobre eles. Como Pedro diz na sua epístola, não como dominadores, não é? E ao final, então, depois de confiar os seus conservos, ele vai confiar todos os seus bens. Meus irmãos, como nossos ouvidos precisam ser abertos para isso, não é? Porque como já falamos também tantas outras vezes aqui, quanto nós somos propensos a nos agarrar a coisas da terra. E perdemos de vista o significado de que, primeiro, nós somos do Senhor. Uma propriedade exclusiva, comprada com seu precioso sangue. Ele conferiu, de novo, todos nós responsabilidade. Ele supre a todos nós com graça. Do contrário, ninguém daria conta das suas responsabilidades. Mas da sua plenitude, nós temos recebido graça sobre graça. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou, disse Paulo. E a graça que me foi dada não se tornou vã. Antes eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, ele vai dizer. Porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Que graça abundante, suficiente que nós temos, né? Quem de nós não tem recebido graça, meus irmãos? Quem de nós pode dizer isso ao Senhor? Ah, Senhor, minha vida não avança, sabe por quê? Vou ser sincero com o Senhor. O Senhor não tem me dado graça. Quem de nós pode dizer isso, meus irmãos? O Senhor tem nos dado graça abundante, graça sobre graça. Como? Falado aos nossos corações, nos convencido, nos iluminado, nos constrangido, nos levado, quem sabe, até a experiências difíceis, para que nós saibamos quem é Ele melhor, para que nós saibamos quem somos nós melhor. Então tenhamos mais dependência, mais do lançar-nos sobre Ele, mais de uma vida íntima com Ele, mais do permanecer aos pés dEle. É assim que a sua graça age sobre nós. E todos nós temos recebido essa graça, não é? Então nunca poderemos esquivar disso. Então, se isso é verdade, só resta aqui o último passo: retribuição.
Esse muito bem, servo bom e fiel. Ou então, servo mau, negligente. Servo, somos nós. O Senhor nunca chama o mundo de servos, não é? Servos somos nós. Então, voltando ao início da frase, como eu comecei aqui, o nosso coração é tendente a se agarrar a coisas que são palpáveis, é daqui. Meu serviço é esse, minha função é essa, é isso que eu faço, isso aqui é meu dom, isso aqui é meu talento, tudo natural. E nós deixamos de reconhecer, meus irmãos, que nós somos o seu precioso rebanho, comprados. Recebemos dele graça, somos dele. E ele nos conferiu, por causa da graça, ele nos conferiu responsabilidades. E de acordo com a nossa resposta, então, nós seremos retribuídos. O Senhor ensinou isso vastamente, com seus próprios lábios. E os seus apóstolos todos confirmaram isso nas suas epístolas. Não foi? Então, meus queridos irmãos, se nós estamos na iminência da gloriosa vinda do nosso Senhor, imagine essa cena. O cálice da iniquidade do mundo chegando no seu clímax. A igreja gemendo, mesmo que um remanescente, por um renovo do Senhor, por uma visitação do Senhor, não é? Pela parousia do Senhor. Essa é a hora que nós estamos vivendo. Israel, quem sabe, entrando nas suas angústias finais. Quem sabe? Pode muito bem ser. E nós, desacordados, dormindo, tocando a vida, correndo atrás, como muitos costumam dizer, não é? Claro que nós temos nossas responsabilidades naturais também. Somos pais, somos mães, temos filhos, temos trabalho, temos patrão, temos empregado, temos contas para pagar, tudo certo, nenhum problema. Mas onde está teu tesouro, ali estará o teu coração. Não é? Então, vamos manter essa conexão. A parábola das 10 minas é a parábola da responsabilidade, que todos temos igualmente. E diante da responsabilidade, retribuição. Muito importante, irmãos. Isso devia soar tão doce no nosso coração, irmãos. Porque imaginem, o Senhor retribuindo os servos. É uma constatação incrível. Porque o servo poderia dizer, não, Senhor, por favor, não me dê nada. Porque, na verdade, eu não fiz nada. Tudo que eu pude fazer foi fruto e resultado do quê? Da tua graça, que me habilitou. É pela graça de Deus, repetindo o que Paulo diz, 1 Coríntios 15:10. É pela graça de Deus que eu sou o que eu sou. Não é por mim, não é pela minha habilidade, porque eu quis, porque eu sou melhor, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. É pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E essa graça me foi dada. E ela não se tornou vã. Olha que lindo, irmãos. Antes eu trabalhei. E podíamos pensar, poxa, Paulo está se orgulhando que trabalhou e trabalhou mais do que os outros ainda. Está se comparando. Mas ele conclui assim, trabalhei mais do que todos os apóstolos, porém, não eu, exclusivamente eu, mas a graça de Deus comigo. Aquele versículo admite duas traduções. Graça de Deus comigo, porque de Deus nós somos cooperadores, e graça de Deus em mim. Então imagine o Senhor retribuindo o servo. Retribuindo do quê? Se tudo que esse servo tem e tudo que ele fez foi resultado da graça do Senhor. Não é maravilhosa essa ideia de retribuição? Mas, irmãos, ela está amplamente desenvolvida nas Escrituras. Com nomes diferentes. Recompensa é uma palavra, outra palavra, galardão. Todos nós já ouvimos essa palavra, não é? O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador, Ele retribui. Que importante, meus irmãos. Isso devia alegrar muito o nosso coração. Porque nós estamos aí nessa posição, em que somos dele, em que temos graça, em que, baseado na graça, Ele nos conferiu responsabilidades, e se então respondermos, mesmo que passo a passo, e é passo a passo mesmo que aquele início tênue, não desprezeis o dia dos humildes começos. Ninguém de nós vai se tornar um candeeiro que ilumina uma cidade inteira do dia para a noite, não é? Mas quem sabe uma luzinha bruxuleante, mas é luz, tem luz.
O sacerdote está ali com a sua tesourinha para aparar cada ponto queimado do pavio. E ele faz fielmente. Né? Mas será que nós estamos ali como um pavio desviando da tesoura? Né? Da espevitadeira? Então, irmãos, tudo realmente é pela graça. Mas essa graça, ela demanda resposta, porque ela habilita. Se ela não habilitasse e Deus demandasse resposta, Deus seria injusto. Mas é porque a graça habilita que ela demanda resposta. Então isso precisa ficar muito, muito claro para nós, meus irmãos, porque vai nos guardar de duas coisas horríveis. A primeira, leviandade com a graça. Graça, essa graça barata, leviana. Uma graça que não faz nada, uma graça que não muda nosso caráter, uma graça que não muda a nossa conduta. Que graça é essa? Uma graça sem graça, barata, ineficiente. O outro lado é não compreendendo que a graça habilita e aprendemos a contar com a graça para a nossa resposta, então nós vamos tentar desbravar o caminho por nós mesmos e vamos nos tornar legalistas, cansados, oprimidos, sobrecarregados. Não é? Porque literalmente, estritamente falando, a vida cristã é impossível de ser vivida. Você já chegou a essa conclusão ou ainda falta alguma coisa? Falta um pouco. Falta sofrer um pouco mais. Para compreender que ela é o único que pode viver a vida cristã é Cristo. Por isso Paulo falou assim, não vivo eu, mas Cristo vive sua vida em mim. Mas para que Cristo viva sua vida em mim, esse assunto não é automático. Não é porque nós nascemos de novo e porque o Espírito Santo habita em nós, que então agora a vida de Cristo será vivida em mim e por mim. Não, de jeito nenhum. Precisamos passar constantemente por esse trabalho transformador de Deus. Expondo nossos corações, pensamentos, motivos, expondo-nos na luz. Né? Sempre os dois lados do processo. Né? Expondo na luz aquilo que não é do Senhor, despojando-nos do velho homem, renovando-nos no espírito da nossa mente e revestindo-nos do novo homem. Sempre esses dois lados. E assim nós vamos avançar. Então, vamos guardar essas coisas, porque elas são muito importantes para nós podermos entrar nessa parábola. Vamos lá então, começar com o versículo 11 e vamos até onde for possível hoje, estudando um pouco dessa parábola e meditando nela. Verso 11. Ouvindo eles estas coisas. Aqui já temos que parar. Porque todos os textos estão imersos em contextos. Então, se aqui diz ouvindo eles estas coisas, nós já temos que perguntar, quais coisas? O que eles ouviram? Que fez com que o Senhor proferisse esta parábola. O verso 10, irmão, sem que precisemos ir mais atrás do que isso, ele já nos diz tudo. Olhe para o verso 10, por favor. Ele é considerado pela maioria dos comentaristas de Lucas como o verso-chave desse maravilhoso evangelho. O Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. E sabemos as implicações disso, quão lindas são. Inclusive, esse texto já foi estudado em várias reuniões, esse texto de Zaqueu. Né? Mas olha aí, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A ideia é o que estava perdido. Bom, então, quando os discípulos, verso 11, ouviram estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, primeira coisa importante, e, olha aí, lhes. Quem que é o sujeito desse lhes? Os discípulos, claro. Lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se, aqui palavrinha importantíssima também, imediatamente.
Então, quando eles ouviram da boca do Senhor assim, verso 10, o Filho do Homem veio. Vamos lembrar, Filho do Homem é o título que o Senhor Jesus mais usou com respeito a Ele mesmo, é algo em torno de 70 vezes nos Evangelhos. É um título usado para o Senhor por Daniel, e quando Daniel se refere ao Filho do Homem, invariavelmente ele está se referindo ao Messias. O Filho do Homem é o Messias. Então o Senhor Jesus, veja, mais uma vez, ele usa esse título para que fique clara a conexão que ele está fazendo com respeito à pessoa dele e à obra dele com o Messias anunciado pelos profetas. Basicamente todos os profetas, quase todos, falaram sobre o Filho do Homem. Especialmente Jeremias, Isaías, Daniel, são os que mais mencionam. Sempre se referindo ao Messias. Então, certo, verso 10, o Filho do Homem, o Messias, o que o Messias veio fazer? Ele veio buscar, ele veio salvar o que estava perdido. Vamos pensar na leitura dos seus discípulos. O que o Messias veio mesmo para fazer? Ele veio para restaurar a glória de Israel. Ele veio aqui, na compreensão deles, ele veio para ser o nosso libertador e restaurador político da nação. Lá nos Salmos, quantos Salmos e os profetas mesmo, quantos profetas disseram que Israel é a glória das nações, que o propósito de Deus está ligado a Israel, que Israel é o centro da terra. Assim eles compreendiam. E assim era no Velho Testamento. Então, essa foi a leitura que eles fizeram. O Filho do Homem, o Messias veio salvar, veio buscar o que estava perdido. O que está perdido? O reino. Israel perdeu o reino. Israel é escravo dos romanos. Israel está sendo afligido. Aquela que é a princesa entre as nações, para usar a linguagem de Jeremias, né? Em Lamentações, foi sujeita a trabalhos forçados, ou seja, é escrava. Não era essa a realidade do povo de Deus, da aliança do Velho Testamento, o povo judeu, os seus, como é dito por João? É essa. Então foi essa leitura que eles fizeram. E o Senhor sabia. Então o que o Senhor faz? Vamos lá de novo. Ouvindo eles, os discípulos, essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Por dois motivos. Primeiro, ele estava perto de Jerusalém, certo? Então, quando essa comitiva estava subindo pela última vez a Jerusalém, a expectativa dos discípulos estava no clímax. Irmãos, eles estavam seguindo ao Senhor integralmente há 2 anos e meio. E se contarmos desde o primeiro chamamento de Pedro, lá naquele iniciozinho, Pedro e André e João, o evangelista, lá naquele início, são 3 anos e meio de ministério do nosso Senhor. Então vamos tomar esses 3 anos e meio, andando com o Senhor, com a expectativa messiânica, né? E agora o Senhor está subindo pela última vez a Jerusalém, tudo já havia se cumprido esses 3 anos. Eles estavam reconhecendo muito bem quem era esse Filho do Homem. Pedro já havia feito a sua confissão. Tu és o Cristo, és o Filho do Deus vivo. O monte da transfiguração já tinha acontecido, muita coisa, né? E agora subindo para Jerusalém. E a próxima frase, olha, lhes parecia isso para eles, que o reino de Deus, olha aí, irmão, claríssimo, né? O reino de Deus haveria de manifestar-se quando? Imediatamente. Enfim, o Messias ia resgatar a glória de Israel e triunfar, afinal de contas, ele ressuscita mortos, ele anda sobre as águas, ele multiplica pães e muita coisa mais, não é? Então, o que o Senhor vai dizer com essa parábola? Ele vai dizer, não, o reino de Deus não irá se manifestar imediatamente. Primeira lição clara. Mas então já tem uma segunda implicação, não é? Quando ele voltar, palavra que dissemos que repete aí várias vezes essa ênfase, então sim. Quando ele voltar, o reino de Deus irá se manifestar amplamente. Todo o olho o verá. Como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, para estabelecer o seu reino, diante do qual nós estamos às portas. Mas aqui não. Então ele quis tirar os seus discípulos da falsa conclusão.
dizendo: não, não, eu não vim como Messias libertador de Israel agora não, preste atenção, o reino de Deus não é isso que vocês estão pensando não. Então, vamos seguir. Verso 12. Então disse, certo homem nobre, figura do nosso próprio Senhor, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino, e aqui temos a primeira vez, olha, e voltar. Olha que bonito. Então, esse homem nobre parte para a terra distante, realiza algo lá. Qual é esse algo? Toma posse de um reino. Que coisa preciosa essa frase. Nós vamos entrar um pouquinho nela. E depois que ele toma posse desse reino, o que ele faz? O que resta para ele fazer? Voltar. Voltar para quê? Porque ele tomou posse desse reino. Então, como aquele que é o rei, é o possuidor, é o soberano absoluto, tomou posse do reino, ele vai voltar. Voltar para quê será? Bom, acho que a conclusão mais óbvia é para introduzir os seus, chamados aí de servos, nos benefícios, na posse, no gozo, na propriedade desse reino do qual o seu Senhor tomou posse. Afinal de contas, é o Senhor deles. É o homem nobre, né? Então, vamos devagar com esses termos. O homem nobre, muito claramente, se refere ao Senhor. Agora, essa próxima expressão, partiu para uma terra distante, te faz lembrar de alguma coisa? Você já ouviu essa frase aqui em Lucas, ou não? Você já ouviu? Onde foi? Lucas capítulo 15. Vamos lá ver? E olha a beleza disso, irmão. Lucas 15. Parábola do filho pródigo. Verso 11 diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos, Lucas 15, 11. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres para os 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. A mesmíssima expressão que nós estamos lendo em Lucas 19. Agora vamos pensar, qual conexão nós poderíamos fazer? Bom, são 2 parábolas, né? Então nós não estamos aqui nem dogmatizando nada e nem buscando fazer doutrina em cima de parábola, porque isso nós não podemos fazer nunca, estabelecer doutrinas em cima de parábolas. Mas nós vamos ficar com as parábolas mesmo, com as figuras, porque nosso Senhor proferiu dos lábios dele essa expressão unicamente nesses 2 textos e nessas 2 parábolas. Então vamos fazer a conexão que penso ser magnífica. Meus irmãos, a parábola do filho pródigo fala daquele que era filho e perdeu-se, e corrompeu-se. E ele partiu para a terra distante, e ele consumiu tudo que ele tinha. Ele chegou ao ponto em que ninguém, diz a parábola, lhe dava nada. Digamos, o fundo do poço. Ele desejava comer a própria comida de porcos. Interessante isso, porque, ao que parece naquela parábola, é que nem a essa comida ele teve direito. Porque é dito, ninguém lhe dava nada, nem a dos porcos. Mas a figura também é muito bonita. Porque como, afinal de contas, por mais maltrapilho e indigno, inclusive indigno, porque esse filho, para usar uma figura, ele esbofeteou seu pai. Quando ele falou, pai, me dá logo a parte da herança que é minha, porque o senhor não morre nunca. E é rico, e eu sou teu herdeiro, e eu tenho a minha parte, e não tomo posse dela nunca, então me dá agora. Ele esbofeteou seu pai, não é? Provérbios diz, a posse antecipada de uma herança não será abençoada. Provérbios. Então, foi isso que ele fez. E partiu para a terra distante. Essa terra distante fala muito, meus irmãos. Acho que não carecemos nem demais explorar isso. Porque a parábola do filho pródigo já foi explorada. Então agora olha aqui ela de novo, na parábola das minas. O rei, o homem nobre aí, partiu para uma terra distante. Então agora, fazendo a conexão, a nossa ênfase não estará na terra distante do filho pródigo,
Mas a nossa ênfase estará na terra distante do homem nobre. Como nós poderíamos chamar essa terra distante? Penso que, irmãos, para usar uma palavra que resumiria tudo, mas iremos dar uns passos prévios, é a cruz. A cruz é a terra distante. Porque para que o Senhor tomasse posse desse reino na terra distante, então ele teria que entrar em tudo que significava as realidades necessárias para tomar posse desse reino. Sabe, meus irmãos, muita coisa nós podíamos derivar dessa colocação. Primeiro, quando nosso Senhor cria o homem à sua imagem e coloca no Éden, ele diz assim, como seu representante, ele é sua imagem e sua semelhança, ele diz, dominem, governem, me representem nesse jardim. Sabemos muito bem, não é assim? O que aconteceu? Uma infiltração, guardem, palavra importante, não podemos esquecer aqui. Então governem, me representem, sejam meus embaixadores e guardem. Ele colocou o homem e sua mulher no jardim para o cultivar e o guardar. Guardar do quê? Se não houvesse problema, se não houvesse perigo. Guardar do quê? Guardar de quem? Tudo era perfeito, o ambiente era perfeito, não é? Claro, sabemos que Lúcifer já havia se rebelado nos céus contra a glória do Senhor Jesus, contra Deus, numa atitude de soberba usurpação. Então ele foi julgado, e por isso a terra tornou-se vazia e sem forma. Deus não cria nada vazio e sem forma. Tudo que ele cria tem significado. Então no princípio criou Deus céus e terra. Ele é perfeito, e ele só pode fazer coisas perfeitas. Então ele criou céus e criou terra. Gênesis 1, 1. E o verso 2 vai dizer, a terra, porém, se tornou. Não é era, não. A expressão no hebraico é se tornou. A terra, porém, se tornou vazia e se tornou sem forma. E por isso o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós começamos a ver ali um processo de restauração. Então disse Deus, haja luz, houve luz e tudo mais. Não é? Porque a terra se tornou vazia e sem forma. Certo? Quem promoveu isso? O inimigo de Deus. Esse que foi julgado por Deus e precipitado da sua posição celestial tão elevada. Como Isaías vai nos dizer, Ezequiel vai nos dizer, um querubim da guarda ungido, Lúcifer, que literalmente significa um anjo de luz, né? Precipitado por causa da sua louca, soberba, ambiciosa, ambicionando algo que ele nunca poderia obter, porque era uma criatura limitada, aspirando à glória do Filho de Deus. Então, isso foi o que ocorreu. Depois que isso ocorreu, o que ocorreu no Éden? Esse mesmo inimigo, o mesmo que foi julgado por Deus, ele aparece lá. Por isso o Senhor falou, cultivem e guardem. Mas eles não guardaram. Então, quando ele se apresenta no Éden, o que acontece? A queda do homem. Então, aquela mulher ouve aquelas insinuações, ela, claramente no ensino de Paulo a Timóteo, ela é enganada, então ela leva aquilo de alguma maneira ao seu esposo, ele não é enganado, e ele faz ainda pior, então, que ela, porque ele peca e ele transgride deliberadamente as instruções do Senhor. Então eles caem, não é assim? E o resultado? Degradação, degeneração, distorção profunda da imagem de Deus no homem. Essa é a terra distante. Esse homem nobre, ele parte para a terra distante a fim de tomar posse de um reino. Posse de um reino. Quando o inimigo usurpou o reino do homem para o qual foi dado pela boca do Senhor, você vai me representar, você é o meu embaixador, você é minha imagem, minha semelhança, nem os anjos são, você é. Criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, não é? Então, quando Satanás obteve lugar no coração do homem, por causa da sua obstinação e desobediência, então ele obteve um domínio que era do homem. Por isso você tem o Salmo 8, que é o homem
que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco, e lá se refere a pouco de tempo, um pouco de tempo menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Salmo 8, um tremendo salmo, que é claro, se refere ao homem Jesus e se refere ao homem criado por Deus. Ambas as coisas, ambas as coisas. Então, quando Satanás usurpa, ele obtém esse domínio e essa regência. Pense nisso, irmão. Porque quando esse mesmo inimigo, para que você tenha a ideia bem clara no seu coração, quando ele se apresenta para tentar o outro homem agora, primeiro foi Adão, caiu Adão, agora o segundo homem, não é? O verbo se fez carne, homem, homem mesmo, vulnerável, homem, com toda a vulnerabilidade humana. Satanás se apresenta. E uma das 3 tentações que ele apresenta ao Senhor, qual foi mesmo? Ele levou a um alto monte, mostrou ao homem Jesus, o verbo encarnado, todos os reinos do mundo, olha aí, reinos do mundo, e a glória deles, e disse o quê? Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Você está ouvindo bem, irmão? Se isso não fosse verdade, o que o Senhor teria que dizer a Satanás? Você me dará? Isso não é teu. Como que você vai me dar o que não é teu? Mas não foi o que o Senhor falou, não é? Porque sim, quando ele usurpa a posição e a função e o lugar do homem no propósito de Deus no Éden, então o homem entrega esse domínio a ele, a Satanás. Por isso ele é chamado pelo próprio Senhor de o príncipe deste mundo. Em João 12 o Senhor vai dizer, aí vem o príncipe deste mundo. Ora, irmão, o príncipe é quem rege, não é? Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Chegou a hora de ser julgado este mundo, ouça isso, e o seu príncipe será expulso. Está vendo? Quando foi que esse príncipe foi expulso? Quando é que esse mundo foi julgado então, e o seu príncipe foi expulso? Quando? Quando o homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Então é claro que tomar posse do reino fala da maravilhosa, profunda vitória do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando a batalha final foi travada na cruz, não é? Porque na verdade, irmão, quando esse verbo caminha na terra, ele começa a tomar posse do reino. Nós falamos também há poucos dias atrás, quando ele expulsa demônios, veja aí, quem pode expulsar demônios? Não é? Digamos, esse reino aqui, olha, foi tomado por eles, o príncipe do mundo, como já explicamos. O direito, eles adquiriram lá no Éden, né? Quem pode expulsá-los? Então, expulsar demônios, curar enfermos, tudo que o Senhor fez no seu ministério, ligado a isso, tinha uma finalidade só. Deixar claro para todos que o reino de Deus havia chegado. Espiritualmente falando, é claro. Não é o reino político, social, econômico, não é? Mas o reino de Deus, o reino espiritual, porque o rei estava ali. Então ele começou a tomar posse do reino assim, demonstrando que ele é o rei. E ressuscitando mortos, inclusive. Quem pode ressuscitar mortos? Quem pode expulsar demônios? Não é? Então, manifestação do reino de Deus. Mas isso não bastaria. Ele teria que dar o golpe final lá na cruz. E esse golpe final implicaria muito mais do que o exercício do seu poder. Pelo seu poder, pela sua autoridade santa, ele expulsava demônios, curava enfermos e ressuscitava mortos. Mas agora é mais que isso. Muito mais. Agora na cruz, ele próprio teria que entrar no reino da morte, assumindo o que a morte significa, ou seja, alienação. Morte é alienação. O primeiro sentido de morte não é biológico, não é físico. O primeiro sentido de morte é espiritual, é separação das relações com Deus. Por isso o homem já nasce morto para Deus. Todos nascem mortos para Deus. E a religião só vai piorar a morte.
Porque a religião vai tentar dizer que praticar boas obras é o caminho para ser salvo, não é? Só piora o assunto da morte. Só faz o cadáver putrefar mais ainda. Então, isso significa o homem nobre partir para uma terra distante e tomar posse de um reino. Mas quando lemos essa expressão terra distante, conectada com Lucas 15, me parece tão bonita, irmãos. Se aquele pródigo, aqui no caso aquele era um filho, embora tenha vivido a sua vida daquela maneira. A base, o fundamento pelo qual aquele pródigo podia ser buscado, com todo o seu extravio, é porque esse homem nobre partiu para uma terra distante e tomou posse do reino. Amor, profundo amor. Nós cantamos um hino que nos ajuda a compreender essa terra distante muito bem. Vamos recordar 2 estrofes. Veja, o nobre partindo para uma terra distante. O alto trono era seu. Esse é o homem nobre. Dos anjos tinha adoração. Mas tudo por amor deixou. Partiu para uma terra distante. Descendo aqui em servidão. Olha aí. Me procurou. Sacrificou a alta posição do céu. Não é essa terra distante, meus irmãos? E aqui vale tanto para o pródigo quanto para essa parábola. Não foi assim que ele tomou posse do reino? Não foi assim que ele buscou o filho decaído? E a próxima estrofe continua assim, sozinho. Só ele podia fazer isso, não é? O homem nobre, sozinho a senda percorreu. Sofreu do homem rejeição. Conhecido só por Deus. Sozinho, só por Deus, de angústia. Essa é a terra distante. Ele encheu o seu coração, mas não hesitou, não recuou. Indo onde estava eu. Onde eu estava? Numa terra distante. Indo onde estava eu, achou-me. Glória ao nome seu. Meus amados irmãos, que linda parábola. Que linda expressão, partiu para uma terra distante. Qual é o salmo que melhor descreve essa terra distante mesmo? Salmo 22. O salmo da cruz. Salmo 22. Vamos ouvir a voz da terra distante, do nobre na terra distante. Deus meu, por que me deixaste para trás? Por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Deus meu, por que se acham longe dos teus ouvidos as palavras do meu bramido? Clamo de dia e não respondes. E etc. Mas ele sabe por quê. Porque lá naquele mesmo salmo está escrito assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Meus irmãos, que coisa tremenda é a cruz do Calvário. Nós só podemos nos aproximar dela e só nos aproximarmos. Nós nunca, nem por toda a eternidade, nós compreenderemos o pleno significado dessa terra distante, chamada cruz. Nunca. E tem um motivo pelo qual nós não compreenderemos. É porque quem entrou nela foi o Santo de Deus. Então nós não temos condição de compreendê-la, como ele compreendeu. Alguém que nunca conheceu alienação, nunca conheceu terra distante nenhuma. A única terra que o filho conhecia é a terra do seu pai. Eu e meu pai somos um. E somos um desde toda a eternidade. Mas agora na cruz. Deus meu, por que me abandonaste? A resposta? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Por que me abandonaste? Por nós. Para que nele
nós, os moradores da terra distante, fôssemos feitos justiça de Deus. Reconciliados, acolhidos, trazidos de volta, resgatados, aproximados. Meus irmãos, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino, a duras penas. Ele tomou posse desse reino. Custou tudo para ele. Sabe o que é o tudo? Separação do seu pai. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Que direi eu, Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente para essa hora eu vim. Para tomar posse desse reino, mas numa terra distante. O reino não está aqui no meu quintal, não. Para eu tomar posse desse reino, eu tenho que ir para uma terra muito distante. Desamparado por Deus. Meus amados irmãos, aí está o fundamento das nossas relações como servos do nosso Senhor. Ele partiu, ele tomou posse, ele ainda não voltou. Mas por causa da sua posição exaltada, como aquele que tomou sim posse do reino, plenamente, justamente, legalmente e perfeitamente. Por isso ele foi ressuscitado dos mortos. Sabe, irmãos, tome cuidado aqui. Às vezes, ao ler a pregação de Pedro em Atos 2, alguns dizem assim: por que que os grilhões da morte não puderam segurar Jesus? Me escute. Aí dizem assim: porque ele é o autor da vida. Então, se ele é o autor da vida, a morte não podia segurá-lo. Resposta errada. Resposta errada. Os grilhões da morte não puderam segurar Jesus, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, os grilhões da morte não puderam segurá-lo, não é porque ele é o autor da vida, não. É porque ele não cometeu pecado. Bem diferente, não é? Se ele houvesse cometido pecado, a morte o reteria. Mas não pôde retê-lo. Porque ele é o santo de Deus. Então não é porque ele é o autor da vida. Ele vence a morte porque ele é o santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E, como falamos, morte significa alienação. Nós estávamos lá na terra da alienação. Mas então quando ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário e dá o golpe final no usurpador, o inimigo, então aí finalmente ele toma posse do reino. Qual foi a evidência que ele tomou posse do reino? Qual, irmãos? Como chamamos essa evidência? Ressurreição. Então Deus o ressuscita dos mortos. E essa ressurreição é o selo de que a sua obra foi absolutamente digna aos olhos do Deus triuno, santo, santo, santo. Então ele satisfez a justiça, a glória e a santidade de Deus na cruz do Calvário. Então, ele tomou posse. E aí, como falávamos, ele está lá. No lugar supremo do universo, há um homem nos céus em glória, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele ainda não voltou, mas o que ele fez? Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito. O Espírito é aquele que cumpre todas as promessas do Velho Testamento, promessas no plural. Então ele recebeu a promessa do Espírito e ele derramou, como Pedro vai dizer, isto que vedes e ouvis. Então, por um lado, ele não está aqui, física e pessoalmente. Estará, ele virá, física e pessoalmente, e gloriosamente. Mas enquanto ele está na posse do seu reino e no trono, ele derramou para nós, para habitar conosco e entre nós, o seu Espírito. Então, por um lado, ele não está aqui, por outro lado, ele está aqui. O Consolador virá em meu nome e em nome do Pai. E ele é isos comigo.
É a palavra que o Senhor usa, igual a mim. Ele e eu somos um. O Consolador é tão divino quanto eu. Ele é o meu Espírito em vocês. Meus amados irmãos. Que coisa maravilhosa. E é isso que nós chamamos de, como foi que nós iniciamos aqui? Graça. Então o homem nobre partiu para a terra distante, tomou posse do reino, e enquanto ele não voltou, para ajustar a conta com os seus servos, ele derramou sobre nós o Espírito capacitador, habilitador. Graça significa provisão, capacitação. Então vamos terminar por hoje. Desculpe, nem vi o horário já acabou. Então vamos parar aqui hoje, nesse versículo mesmo, e voltamos na quarta-feira que vem. Vamos lê-lo mais uma vez então? Verso 12. Certo homem nobre partiu. Oh, irmãos, como nos deliciamos com essa palavrinha. Ah, se ele não partisse, nós continuaríamos na terra distante. Mas ele partiu para uma terra distante, com o propósito, com o fim de tomar posse de um reino. Não é maravilhoso, irmão? E voltar. Quarta-feira, então, que vem, se o Senhor permitir, nós seguimos a partir daqui. Vamos orar. Amado Pai Celestial, ó Senhor, são tão pobres e pequenas as nossas palavras para poder te agradecer. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por tua ousadia, por tua coragem, porque o Senhor não hesitou, não recuou, porque o Senhor foi tão longe, tão longe, tão longe, alienado de Deus, uma terra distante, um ermo, um antro, para tomar posse de um reino. E obrigado, Senhor, porque foi teus próprios lábios que disseram para nós: não temais, ó pequenino rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o seu reino. Ó Senhor, ajuda-nos a vivermos na atmosfera do Teu reino. Dá-nos uma compreensão mais clara, Senhor, ainda que pequena, do imenso significado da cruz do Gólgota, a cruz do Calvário. E que nossos corações se encham de resposta a Ti, Senhor. Resposta de amor, resposta de louvor, de adoração, de serviço. Assim nós te pedimos, Senhor, confiados no Teu santo nome, na habilitação do Teu Espírito Santo. Amém, Senhor.